Fala Santista, tudo bem com vocês? Depois do pós-jogo de Santos e Fluminense e com esse ato que a gente vai ter da parada dos jogos, da data FIFA, dos jogos das seleções, decidi fazer uma série de vídeos para falar de alguns outros temas. Tem alguns outros temas que vão acontecer nessa semana. O Santos deve fechar com alguns reforços. Mas hoje eu pensei em falar um pouco sobre a contratação do nosso técnico, que já estreou, mas a contratação de Juan Pablo Vojvoda como nosso técnico. Como eu comentei com vocês no último vídeo, eu fiquei algum tempo ausente, uns 15 dias em que eu estive sem mídias sociais, sem ter contato com notícias sobre futebol. E tive novamente ali um dia antes do jogo contra o Fluminense e vi várias notícias sobre o que aconteceu. E essa foi, acho que, uma das notícias que mais me impactou positivamente. Eu considerei acertada a decisão da diretoria da contratação do Vojvoda, porque eu acho que o Vojvoda ele é um técnico que agrega tecnicamente e taticamente ao time, e eu acho que essa mudança era necessária para o Santos, visto o que a gente passou nos últimos jogos com o Kleber Xavier, que era, com todo respeito, um estagiário. Mas, cara, o Vojvoda, ele teve um trabalho muito impactante, um trabalho histórico no Fortaleza, e eu acho que ele pode ser essa mudança de chave, pode ser essa variação que o Santos precisava para o restante do campeonato. Eu só acho que os dirigentes do Santos eles têm que começar a pensar um pouco mais em trabalhos longevos, sabe? Um pouco mais em o que a gente quer propor para o futebol do Santos. Porque não adianta a gente, vamos contratar um técnico que tem um nome muito bom, mas sem saber o que você quer implementar no futebol. Porém, mesmo com essa consideração, eu considero acertada a contratação do Vojvoda. E por quê? Eu acho que ele teve um trabalho, cara, excepcional, um trabalho excelente, um trabalho muito impactante. E além disso, um trabalho histórico. Cara, para mim, se não um dos maiores, é o maior técnico. Para mim, é o maior técnico da história do Fortaleza. Eu não acompanho muito Fortaleza, mas pelos que eles conseguiram no nível de futebol, tanto nacional quanto continental, é realmente excelente. E isso se passou um pouco pela mão, pela tática, pelo que o Vojvoda quis apresentar no Fortaleza. E para falar um pouco sobre isso, até uma notícia aqui que é justamente de aposta que o Vojvoda veio do União La Calera, vice-campeão do campeonato chileno, e isso até abre um ponto aqui, que foi justamente em 2021, que foi quando o Rueda era presidente do Santos até então, né? E houveram alguns boatos, assim, alguns burburinhos, e o Santos acabou fechando com o Ariel Holan naquele começo de ano, que foi o campeão do campeonato chileno, e o vice-campeão foi justamente o Vojvoda, e que teve um destaque muito grande num time que não tinha um nível tão grande no campeonato chileno, que era a União La Calera. E houveram alguns burburinhos que ele poderia vir pro Santos e tal, no final fechamos com o Ariel Holan, e o Vojvoda acabou indo pro Fortaleza. O Ariel Holan não ficou nem 3, 4 meses aqui, e o Vojvoda ficou 5 anos no Fortaleza. Então, às vezes, umas decisões de gestão que são tomadas erradas podem acarretar num monte de besteira no futuro, né? E a gente viu isso. Porém, a notícia que tem no Globo Esporte é justamente de aposta, que ele veio do União La Calera, para o maior técnico da história do Fortaleza. E a trajetória dele realmente é bem impactante. Cara, ele chegou em 2021, tiveram 5 títulos, 3 cearenses, 2 Copas do Nordeste, marcas históricas com o Leão, justamente esses títulos, e não somente isso, mas chegaram ao G4 2 vezes no Campeonato Brasileiro com um time do Nordeste. O Fortaleza ele foi, durante esse período, 3 vezes à Libertadores, 2 direto na fase de grupos, que foi justamente essas 2 que eles se classificaram no G4. Chegou à final da Sul-Americana em 2023, semifinalista da Copa do Brasil em 2021, no primeiro ano dele, e terminou, como eu falei, a Série A 2 vezes no G4, que foi 2021 2024. Então, foram realmente campanhas bem impressionantes, campanhas bem excelentes do Vojvoda. Eu trouxe alguns números aqui também na minha colinha. E dos números dele, ele foi técnico do Talheres ali de 2018 a 2019, onde ele teve 36 jogos, 14 vitórias, 8 empates e 14 derrotas. Tá meio a meio ali, né? Tá quase, não tá tão bom, mas depois ele foi pro Huracan, onde ele teve
7 jogos, 2019 até maio de 2019 até setembro de 2019, onde ele teve 7 jogos, uma vitória, 2 empates e 4 derrotas. Ali ele teve um aproveitamento bem ruim, mas logo em seguida ele foi para a União La Calera, onde ele teve o destaque, assim, um destaque que levou ele para o Fortaleza, onde ele teve 40 jogos, 17 vitórias, 10 empates e 13 derrotas. E no Fortaleza, logo após isso, o Fortaleza quis apostar nele, onde ele teve 310 jogos, foi um técnico bem longevo, foram 5 anos de trabalho, onde ele teve 145 vitórias, 73 empates e 92 derrotas. E o ciclo dele no Fortaleza se encerrou em julho, há 2 meses atrás, em julho de 2025. E, cara, eu acho que o ciclo dele se encerrou, só colocando um ponto aqui, mas se encerrou no Fortaleza justamente pela... Foram 2 pontos, eu acho. Não foi nem pela questão do futebol, porque ele vinha tentando apresentar as mesmas coisas. Mas o que acontece? Eu acho que foi principalmente a queda precoce na Copa do Brasil, onde eles foram eliminados, se eu não me engano, foi pelo Retrô nos pênaltis, que eu me lembre. E também pelo desempenho bem ruim no Campeonato Brasileiro. Inclusive, eles hoje ainda são o vice-lanterna, com 15 pontos, uma campanha bem ruim, vem de 4 derrotas seguidas. E, cara, pelo caminho que vem se trilhando, pode ser que o Fortaleza seja rebaixado depois de 5 anos tendo grande destaque na Série A, no Campeonato Nacional. E eu acho que foi muito isso, e eu acho que o trabalho dele acabou caindo um pouco, talvez por não ter peças de reposição para o time como ele tinha antes, né? Tinha jogadores que eram construtores, que faziam essa verticalidade que ele gosta. E ele acabou perdendo esses jogadores nesse ano, e eu acho que isso impactou no futebol apresentado. Se você monta um time e tem uma ideia de jogo, mas você não vende esses jogadores que aceitam essa ideia de jogo, constroem essa ideia de jogo, você vende eles e não repõe na mesma altura, tipo, contrata jogadores que são de outra ideia de jogo, são mais defensores, essas coisas assim, o seu jogo não vai fluir tão bem porque você não vai ter jogadores com aquele mesmo nível técnico que tinha antes. E eu acho que isso se pesou muito neste ano pro Fortaleza. Como eu disse, o Vojvoda já estreou no Santos, então ele tem um jogo e um empate, é o único jogo dele. Mas eu acho que tem alguns pontos. E agora eu vou falar um pouquinho sobre o que eu acho que ele pode propor pro Santos, porque o Santos vem precisando mesmo. Mas falar um pouquinho sobre esquema tático e sobre o que ele gosta nos times dele, o que o Vojvoda pensa nos times dele. Eu acho que a gente pode encaixar com alguns jogadores, alguns pilares que ele tem, e usar alguns jogadores que a gente já tem que podem fazer isso. O sistema principal do Vojvoda é o 4-2-3-1, e que a gente já viu no jogo contra o Fluminense. Eu acho que essa deve ser a ideia principal dele para os próximos jogos do Santos. E uma das coisas que ele gosta bastante é que ele gosta de variar para um 4-3-3, justamente esse meio-campo. Um meio-campo mais construtor, mas que consegue levar a bola da defesa para o ataque com facilidade, com técnica. Ter um jogador assim, eu acho que a gente pode ter isso tanto com o Roleiser, que é um jogador que consegue fazer isso, fazer essa construção, vir um pouco mais atrás, buscar e criar com facilidade, como o Bom Tempo, que a gente não viu como titular, mas é um jogador que consegue fazer isso, consegue fazer essa verticalidade da defesa para o ataque com facilidade. Um dos outros pontos que eu falei foi a intensidade de recuperar a bola. Então, os times do Vojvoda, principalmente no Fortaleza que a gente viu, ele sempre coloca muitos jogadores no ataque, como a gente via com o Sampaoli em 2019. Ele coloca muitos jogadores no ataque justamente para você recuperar a bola rápido, ter a intensidade, pressiona e já consegue a bola de novo para gerar situações de ataque. Só que às vezes a gente vê muito uma morosidade, tipo, recupera a bola, mas daí toca pra defesa, fica tocando defesa, lateral, defesa, daí tenta criar alguma coisa. E não é o que acontece nos times do Vojvoda. No Vojvoda ele tenta recuperar muito rápido a bola e já verticaliza, já tenta atacar, já tenta tocar para os atacantes, principalmente para os pontas. Ele tem essa saída de bola longa, tanto esse jogador construtor, né, ele consegue fazer esses toques curtos, rápido, mas consegue fazer lançamentos longos para os pontas. Então vai ser importante ter pontas muito bons e muito velozes, que conseguem ir para o ataque e para a defesa rapidamente. Eu acho que
Como eu falei no último jogo, eu acho que o Guilherme e o Cavadiero podem ser os jogadores que façam essa função, porque eles têm velocidade e conseguem tanto construir ofensivamente como defensivamente. Eles conseguem fazer essa ala muito rápido, né? Então podem ser os jogadores que façam isso e conseguem atacar nas costas dos atacantes. Outra coisa que a gente pode ver nos próximos jogos do Santos é a saída curta de bola. Então, é importante que o Santos tenha jogadores que tenham qualidade para sair tocando a bola. Eu acho que o Luan Pérez é um jogador que consegue fazer muito bem isso. O Zé Ivaldo também é um jogador que consegue fazer muito bem isso. Eu já falei isso no começo do ano. Em muitos jogos do Paulistão a gente via isso, que às vezes o Zé Ivaldo não tenta fazer um lançamento, ele tenta fazer um toque de bola entre ali o meio campo e chegando já no ataque. Eu acho que isso vai ser muito importante. E vai ser importante ter jogadores que consigam fazer muito bem isso. Outra coisa que eu comentei, que é do meio de campo, eu acho que o jogador que pode fazer essa função, como foi no último jogo, ele colocou o Rincon e o Zé Rafael. Eu acho que ele vai muito apostar nisso. Talvez um volante que faça muito bem essa função defensiva, como era o Zé Wellington no Fortaleza, e um outro, que era o Caio Alexandre no Fortaleza, se não me engano, mas no Santos a gente pode pensar que o Zé Rafael pode fazer isso, porque ele consegue fazer muito bem isso. Tanto ser um volante bem defensivo, mas conseguir criar. Ele consegue ir para frente, criar e também ser um meio de campo. Eu acho que o Zé Rafael pode fazer essa função e a gente tem jogadores que conseguem fazer essas funções que tinham no time do Vojvoda. Como eu falei dos pontas, tem o Guilherme, o Cavadiero. E eu acho que as grandes duas apostas, como eu já falei no último jogo, foram a de Neymar como falso 9. Eu acho que ele deve apostar nisso e ter o Neymar e o Roleiser variando nessa função de auxiliar no meio de campo, vir mais para a defesa, levar essa bola para o ataque, porque eles têm qualidade para fazer isso, tanto o Neymar quanto o Roleiser. A minha aposta é que vai acontecer isso. Ele deve fazer essa variação entre os dois para eles fazerem a criação. E outras coisas que a gente viu foi justamente a saída do Bom Tempo, eu considero um ótimo jogador. Eu acho que ele é muito vertical, é um jogador que sempre prioriza atacar, ele sempre pega a bola e não fica tocando pro lado, ele sempre tenta ir para cima. Eu acho que ele pode ser um jogador que faça isso, mas às vezes ele falha um pouquinho mais no quesito defensivo. Eu acho que por isso o Zé Rafael deve ser a grande aposta dele para fazer esse meio de campo construtor. E a outra grande mudança que a gente teve foi justamente na lateral esquerda, que foi do Escobar no lugar do Souza. E eu acho que ele pensou nisso justamente porque o sistema defensivo do Santos vinha sendo. Cara, tava um buraco. Essa é a verdade. O Santos estava tomando um monte de gol, inclusive contando o jogo do Vasco e do Bahia, a gente tomou 8 gols, o que é bizarro, 8 gols em 2 jogos. Então ele tentou colocar jogadores que são mais defensivos, como o Rincon e o Zé Rafael, e colocou o Escobar para ter uma melhoria defensiva na escalação do Santos. E eu acho que a gente pode ver um pouco disso, sabe? Um pouco desses pilares nos próximos jogos, essa intensidade, verticalidade, saída curta de bola. O sistema, como eu falei, o 4-2-3-1, mas sempre variando um 4-3-3, né? A gente vai poder ver isso nos próximos jogos. Eu acho que a gente vai ver também, como eu falei, esse meio de campo construtor sempre tentando fazer lançamentos longos para os pontas, para eles atacarem nas costas dos atacantes. Isso era bem comum no time do Fortaleza. Como também esse meio campo auxiliando na construção de jogada junto com o Neymar e com o Roleiser. Eu acho que essa vai ser o grande diferencial. E eu aposto que deve ser uma grande melhora para o time do Santos, cara. A gente tinha uma morosidade muito, muito grande no futebol do Santos, uma intensidade muito baixa. Cara, a gente ganhou vários jogos. Vários jogos, não, até exagerei aqui, mas a gente ganhou jogos com o Kleber Xavier, mas nem foi muito na tática, não foi muito nem na técnica, às vezes foi na sorte ou na individualidade de algum jogador, sabe? Não foi nem porque o time estava jogando muito bem coletivamente. Acho que teve jogos que a gente passou um pouco despercebido, como foi o jogo do Juventude, o jogo do Sport, e que foi jogos que a gente jogou mal, porém a gente saiu com um empate, uma vitória.
mas poderia ter saído com uma derrota. Então eu acho que isso acabou mascarando um pouco o que vinha sendo o futebol do Santos. E eu acho que essa mudança, essa contratação do Vojvoda pode implicar numa melhoria a longo prazo, assim, a curto prazo eu acho, mas também a longo prazo. Eu acho que o Santos tem que investir e tem que insistir num técnico que vai implementar o seu trabalho e vai desenvolver algo que vai melhorar o campo do Santos, porque como vinha sendo não dá para continuar. O importante é que eu acho que vai ser bom, é uma aposta muito boa. E vamos ver. A gente vai ter agora 15 dias para treinar. Eu acho que dá tempo para implementar algum pouco dessas coisas, né? Provavelmente a gente vai vendo no restante do campeonato. Mas a gente vai conseguir ver um pouco disso, eu acho, já nos próximos jogos. E eu acho que isso vai ser uma mudança importante para o Santos no restante do campeonato.